Digamos que você precise apresentar dados de um gráfico na sua apresentação do PowerPoint. Você pode copiar um gráfico do Excel e colar aqui no PowerPoint. E você tem algumas ferramentas de colagem lá no Colar Especial, como inclusive incluí-lo como uma imagem. Mas você também tem uma ferramenta de inserção de gráficos no próprio PowerPoint. Se clicarmos em inserir e na sequência clicarmos sobre o botão de gráfico, você vai ver um gráfico na sua tela. Primeiro, nós devemos escolher o tipo. Vamos escolher aqui o tipo de barras, e no tipo de barras eu tenho diversos aqui que eu posso escolher. Vamos escolher esse primeiro, as barras agrupadas. Quando clicar em OK, você vai ver que um gráfico vai ser inserido na sua apresentação. E esse gráfico pode ser alterado de acordo com os seus critérios. Vamos fazer um teste. Perceba que existe uma mini janela aqui do Excel próprio para lançamento das informações. Poderíamos então começar apagando duas séries de dados, porque eu não preciso de todas elas, e gostaria de colocar aqui o resultado de uma pesquisa, que são os principais motivos para viajar. Muitas vezes, o que a pessoa pediu? Qual foi o item campeão? Viajar mais foi o item que teve mais respostas, 32. Viajar para passar mais tempo com a família. Foi o segundo item com 17. Visitar pontos turísticos. Esse teve 12 respostas. Conhecer o Brasil também foi uma resposta do nosso teste, 11 respostas. Visitar parentes distantes. Houve 9 respostas, que foi empatado com compras no exterior. Nós vamos colocar aqui 9 e 9. Também temos aqui estudar outro idioma, que são os intercâmbios. Nós tivemos 4 respostas e também temos aqui outros. Foram outras 3 respostas que nós tivemos. A partir do momento que nós vamos digitar, você viu que conforme eu vou digitando as informações, o nosso gráfico já vai respondendo automaticamente a ele. Então eu poderia fechar essa região e já estudar o nosso gráfico. Poderia colocá-lo aqui através da mudança dos seus designs, colocá-lo aqui na nossa tabela. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar as cores do gráfico. Vamos escolher uma escala de laranja. A partir do nosso gráfico, podemos mudar as suas características. Edição de dados. Digamos que eu quero que a faixa principal apareça em cima. Poderíamos classificar esses dados em ordem decrescente. Então vamos aumentar aqui um pouquinho. Vamos exibir aqui a barra de ferramentas. Como não tem uma barra de ferramentas própria, eu posso alternar para o Excel. Então assim que eu clicar naquele ícone, você vai ver que uma instância do Excel foi aberta e eu posso, a partir desse momento, classificar os dados em ordem crescente. Vamos salvar e vamos fechar esse recurso, vamos fechar o Excel e você vai ver que o gráfico já está atualizado. Alguns controles são exibidos, como por exemplo os elementos do gráfico. Eu poderia colocar um rótulo dos dados, que são os valores, e poderia excluir essa faixa desse eixo. Então eu poderia pegar o eixo X, vamos escolher a setinha, e desativar o eixo horizontal principal. Eu poderia redefinir o tamanho do meu gráfico para que ele coubesse aqui na minha região, como poderia também alterar os elementos, alterando as suas cores e as suas características. Vamos escolher esse. Eu poderia ampliar e sobrepor a imagem de fundo. Podemos também mudar, colocar aqui a nossa legenda dos dados. A nossa legenda, que está na parte inferior, poderia vir à direita. E como a nossa legenda está com o valor da série lá dos nossos dados, eu poderia editar os dados e colocar aqui respostas. Prontinho, as respostas nós já sabemos que são as quantidades. O título do meu gráfico eu posso alterar a partir da minha própria, vamos selecionar ele e colocar aqui no centro novamente, vamos fechar e eu poderia colocar o nosso título, pesquisa. Principais motivos para viajar. Conforme vamos redigindo o nosso texto, conforme nós vamos mudando as características, observe que o nosso gráfico vai respondendo. Eu posso então trocar o título, poderia fazer as formatações. Se você não quer um item, basta clicar sobre ele e deletar. Agora eu tenho o resultado de uma pesquisa incorporada aqui na minha própria apresentação. Se você observar, existem algumas palavras taxadas erradas, dizendo que a própria biblioteca do PowerPoint está dizendo que estão incorretas. Isso devido ao idioma. Eu posso selecionar a guia revisão e, a partir do idioma, escolher qual é a preferência do meu idioma. Note que o português está selecionado.
Então eu posso vir até aqui e no idioma de revisão pedir para que ele faça a revisão em português Brasil. Quando der um OK, você vai ver que aqueles erros já não aparecem mais. Sempre que você criar uma apresentação, sempre que você for elaborar uma apresentação, tome cuidado também para evitar que erros como esse de português sejam enviados para outras pessoas. Perceba então que o PowerPoint não é uma ferramenta única e exclusivamente de criação de slides. Podemos utilizar diversos objetos para isso.